Capítulo 2 Encontrando Deus no processo. Recentemente, peguei um dos meus antigos diários que chamo de Diário do Deserto. Abrange o final da década de 1990 até cerca de 2001 e está repleto de orações, escrituras, pequenas conversas com Deus, revelações, confissões de pecados e declarações de fé. Durante aquela época da minha vida, tive muitas promessas de Deus e quase nenhum cumprimento em mãos. Mas as visões e sonhos eram fortes. Ao reler esse diário, recordei o longo processo pelo qual passei para chegar até a época da realização das promessas. E Deus começou a me mostrar algumas coisas emocionantes. Ninguém gosta de falar sobre o processo. Não é um tópico muito popular. Vivemos em uma época de gratificação instantânea, quando micro-ondas e janelas drive-thru nos dão o que queremos na hora que queremos. Mas você não pode ler sobre as grandes pessoas de fé na Bíblia sem perceber que Deus levou anos com eles antes de levá-los para o lugar da promessa. Havia um processo e raramente foi fácil. Muitos deles levantaram muitas orações e choraram muito antes de cumprir o chamado de Deus. O processo faz parte do plano de Deus. Isso me encoraja a saber que a maioria dos grandes homens e mulheres de Deus também passaram por muitas das coisas que vivenciamos. Olhando para a vida de pessoas como Davi e José e os tempos no deserto pelo qual passaram, vi como foram rejeitados pelos membros da família e por aqueles que deveriam ter ajudado a eles. Eles foram simplesmente esquecidos, falsamente acusados, incompreendidos e maltratados. Mas depois que passaram por isso, eles se tornaram pessoas diferentes. Eles haviam aprendido muito que seria útil mais tarde, e eles se tornaram mais fortes, tendo usado as provações como oportunidades para encontrar Deus de maneiras intensamente pessoais e poderosas. Esse é o tema do Salmo 84, que pode ser extremamente encorajador se você estiver passando por uma temporada de deserto. Diz assim: como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Salmos 84, versículos 5 a 10. Esse salmo fala sobre aqueles que passam pelo vale de Baca, que significa literalmente o vale das lágrimas.
Não há absolutamente nenhuma condenação nesses versículos para aqueles que passam por esse vale. Ter problemas nesse mundo não significa que você fez algo de errado. Eu costumava pensar que sim. Eu acreditava que Deus estava me punindo por algo, se eu estivesse passando por um momento difícil. Deus pode nos disciplinar se estivermos obstinadamente indo em uma direção contrária à vontade dele. Mas isso é para nos trazer de volta e não para nos punir. Deus é por nós. Na maioria das vezes, nossas dificuldades não têm absolutamente nada a ver com a disciplina de Deus. Jesus garantiu aos seus discípulos que haveria problemas nesse mundo, mas ele também lhes garantiu que havia vencido o mundo. O Vale das Lágrimas é uma experiência comum e superá-lo deve ser uma experiência comum também. Você notou o que o Salmo 84 diz sobre aqueles que passam pelo Vale das Lágrimas? Eles fazem dele um lugar de fontes. Essa é uma afirmação extraordinária. Há fecundidade nas experiências do vale. Aqueles que são capazes de olhar para Deus com esperança e não ficar presos na frustração do deserto, provavelmente sairão dele tendo produzido frutos que eles não conheciam antes. De alguma forma, Deus faz do deserto uma preparação vital para a promessa. Você pode ter que passar por algumas florestas para chegar onde Ele deseja que você esteja. Os que semeiam com lágrimas colherão com júbilo. Assim diz o Salmo 126, 5. Sempre há esperança para aqueles que estão em Cristo. Ele promete fazer tudo cooperar para o nosso bem. Mas eu acredito que precisamos travar uma guerra com as promessas de Deus, na intenção de vê-las se cumprir. A fé não é passiva, devemos exercitá-la. Por meio da fé e da paciência, os heróis de Hebreus 11 herdaram as promessas, e nós precisamos exercer essa mesma fé. No Vale das Lágrimas, podemos literalmente semear a nossa dor e lágrimas como uma semente que trará uma colheita de promessas. Eu não gosto de desperdiçar uma gota sequer de dor, porque eu sei que as minhas lágrimas são preciosas para Deus e que Ele anseia que as troquemos pela fé e pela esperança. Em Isaías 61, versículo 7, nos promete que Deus nos dará dupla recompensa, e no Vale das Lágrimas temos a oportunidade de fazer uma reivindicação de fé nesse versículo. Nos dias que parece que tudo o que resta são cinzas e lágrimas, eu quero dizer para você: anime-se. Cinzas, luto e tristeza são como moedas que podem ser trocadas em oração pela beleza, louvor e alegria de Deus. Eu agradeço a Deus agora pelas coisas que Ele me fez passar. Eu não necessariamente agradeci a Ele enquanto eu estava passando por isso. Eu realmente lutei. Isso fica claro pelo que eu escrevi no meu diário. Eu escrevia o que estava pensando, o que geralmente envolvia alguma frustração. Então, eu simplesmente conversava com Deus, ouvia as respostas dele e escrevia o que ele me dizia. É basicamente um livro dos Salmos de Catherine,
começando com um problema ou preocupação e terminando com esperança, com um pouco de luta e muitas lágrimas no meio. Eu posso olhar para trás e ver como Deus estava liberando esperança sobre mim repetidamente por meio das minhas experiências. É isso o que Deus faz em todas as estações de deserto pela qual passamos. Eu me agarrei às promessas dele, coisa que, se você me conhecesse naquela época, poderia ter pensado que eram imaginações de desertos que nunca aconteceriam. Mas tudo isso teve que acontecer na minha vida porque Deus é fiel e verdadeiro. Eu conversava com Ele sobre essas visões e sonhos e sobre o desespero que eu estava sentindo por vê-las. Ele sempre me dava uma palavra de encorajamento para me manter em movimento e me lembrar o quão confiável Ele é. Acredite, Deus é por você. Quando Deus é por você, quem pode ser contra você? Essa é uma das coisas mais valiosas que podemos descobrir quando passamos por épocas difíceis. Deus é fiel e verdadeiro e deseja nos consolar em todos os nossos problemas. Enquanto Deus estava me preparando para liderar, Ele me fez passar por uma longa temporada servindo no lugar do esconderijo. Assim como José serviu na casa de Potifar em preparação para seu papel no palácio do faraó, e Davi também serviu na corte de Saul em preparação para seu papel de rei. Nós também devemos servir com humildade onde quer que Deus nos coloque. E assim como esses dois homens serviram até serem literalmente expulsos, precisamos aprender o que é amar e sermos leais àqueles que podem não ser os mais gentis dos líderes. Precisamos aprender que a vida não é sobre a nossa promoção, mas sobre a promoção de Deus. Cresci na igreja e servi em quase todos os departamentos. Quando eu era jovem, ajudei na igreja infantil. Eu dirigi o coral infantil e servi como líder de um grupo de jovens. Depois que Tom e eu nos casamos, nos mudamos para ajudar a construir uma nova igreja que o nosso pastor de jovens havia iniciado. Quando Deus começou a me chamar para pregar, eu fiquei surpresa. Eu não tinha visto muitas mulheres no ministério. Embora eu soubesse do legado de Kathryn Kuhlman e eu assistisse a Joyce Meyer na TV. A única mulher que eu vi no púlpito foi a esposa do pastor, quando ela me deu uma mensagem para o Dia das Mães. Eu nem mesmo tinha uma grade de pregação em minha mente para uma mulher na liderança. Como uma australiana casada com um homem de ascendência finlandesa, eu fiquei impressionada com o que vi das donas de casa finlandesas. Elas pareciam sempre ter casas imaculadamente arrumadas e mais comida caseira do que qualquer um poderia comer. Durante anos, eu tentei ser uma boa dona de casa finlandesa, embora a minha cozinha fosse de um estilo médio e as minhas habilidades domésticas fossem menos do que incríveis. Eu gostava de cuidar da minha família. Aos 23 anos, eu tive um encontro incrível com Deus durante um culto de adoração
em que o Senhor me libertou do medo e da rejeição e dos resultados do abuso e do abandono que eu sofri na infância. No meu livro Vivendo os Milagres, eu conto o meu testemunho completo. De repente, eu comecei a ter encontros com Deus em casa e na igreja, que realmente abalaram o meu paradigma. Alguns dias eu gemia e chorava em intercessão ao observar a tristeza no rosto de Jesus, enquanto ele observava as pessoas caminharem cegamente para a eternidade, sem ele. Eu nunca tinha visto uma foto mais trágica e o meu coração se partiu pelo Senhor e pelos entes queridos dele que foram perdidos. Em oração, eu tive visões em que eu me via clamando por aqueles que estavam caminhando cegamente para uma eternidade sem Cristo. Muitas vezes eu tive visões em que eu via bolas de fogo rolando sobre multidões enquanto eu pregava e cantava. As pessoas estavam saindo das cadeiras de rodas e sendo milagrosamente curadas enquanto a presença de Deus percorria sobre o auditório. Com todas essas visões, eu sabia que eu estava sendo chamada para pregar, profetizar, curar os enfermos e estender a mão aos perdidos e vê-los sendo reconciliados com Deus, que os amava mais do que a vida. Eu não sabia como isso iria acontecer, mas eu sabia que Deus estava me chamando. Eu me lembro de acordar uma manhã com uma visão de olhos abertos, onde eu vi uma palavra sendo soletrada na minha frente: Galiá. Procurei o significado, mas eu não consegui encontrar. Mas a palavra ficou gravada na minha memória e eu sabia que era Deus que estava falando. Eu pensei que talvez seria uma pista de alguma faculdade bíblica onde eu deveria frequentar, ou algo importante nesse sentido, mas eu não sabia onde procurar. Eu não tinha uma conexão com a internet, mas ainda assim eu tentei encontrar algum significado para essa palavra, mas permaneceu como um mistério para mim. Depois de 3 meses, eu acordei com a mesma visão de olhos abertos. E nessa época nós já tínhamos acesso à internet. As minhas investigações me levaram a descobrir que essa palavra era um nome feminino em hebraico, que significava onda ou onda de Deus. Isso realmente me empolgou, pois eu também tinha tido sonhos repetidos de algo parecido como um tsunami de milagres varrendo a minha nação e o globo terrestre. O ministro de cura do século XX, Smith Wigglesworth, e o líder de oração contemporâneo, George Oates Jr., profetizaram que o último grande mover do Espírito Santo antes da vinda do Senhor Jesus começaria na Austrália, Nova Zelândia e nas ilhas do Pacífico Sul, e se espalhariam de lá para todas as nações da terra. Eu sabia que o Senhor estava me mostrando de alguma forma que eu estava destinada a ser parte integrante dessa grande mudança. A minha fome de ver as pessoas sendo salvas e os enfermos curados parecia crescer a cada dia enquanto eu ficava desesperada para ver Deus se mover. Eu me lembro de chorar ao assistir a vídeos da Kathryn Kuhlman. Enquanto eu ouvia os testemunhos de cura, eu clamava em oração para que Deus me usasse como Ele havia usado ela.
O meu diário está registrado o meu desejo e pedido pelo dom de cura. A minha fome me levou a clamar por um batismo de fogo e a estudar tudo o que eu pude encontrar sobre os antigos reavivalistas que foram usados em cura. Eu me lembro do dia em que eu li pela primeira vez o trecho de um livro de Maria Woodworth Etter, um diário de sinais e maravilhas. Eu apenas chorava, pois ela parecia articular exatamente as coisas que estavam no meu coração. Eu procurei o meu pastor e tentei explicar o que estava acontecendo, e ele sugeriu que eu me matriculasse na faculdade bíblica. Então eu fiz isso com grande fervor, e tudo ocorreu muito bem. No entanto, eu lutei com a parte da teologia, particularmente no que diz respeito à vontade de Deus para a cura. Não era bem o que eu acreditava. Eu era tão apaixonado pela verdade que, em alguns dias, eu fui para casa e eu só chorava por horas depois de ouvir uma mensagem sugerindo que Deus queria curar as pessoas e que, na maioria das vezes, as doenças, os ferimentos sempre nos ensinavam algo. Pelo meu estudo da palavra e pelos escritos de todos os avivalistas de cura que eu pesquisei, eu estava totalmente convencida de que Jesus curou a todos, sem exceção alguma, todos aqueles que foram até ele para serem curados. Ele os curou. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E se não construirmos a nossa teologia sobre quem é Cristo, a rocha, nós estaremos sobre uma areia movediça. Eu sabia que Deus era bom e que queria curar todas as nossas doenças e que pelas pisaduras dele nós fomos curados. Poderíamos então confiar que era a vontade dele curar. Então, logo chegou a minha vez de pregar na reunião da capela da faculdade bíblica. Eu estava totalmente preparada para uma boa mensagem, para dizer a verdade e corrigir todos os pensamentos errados deles a respeito da cura. Porém, na noite anterior, o Espírito Santo começou a falar ao meu coração. Gentilmente, ele me mostrou que eu realmente não tinha amor e compaixão pelas pessoas pelas quais eu iria pregar. Eu precisava aprender a diferença entre amar para falar a verdade e falar a verdade em amor. Sem amor, somos apenas um gongo retinindo um som irritante. Eu senti que o Espírito Santo me pediu para pregar sobre o amor de Deus. Eu tinha paixão e fogo no meu ventre, mas eu precisava de uma revelação do amor. E eu precisava ser conhecida pelo amor que eu carrego dentro de mim pelos outros antes de eu tentar corrigi-los. O profeta em mim ama a verdade, mas devemos amar as pessoas em vez de apenas amar as nossas próprias opiniões. Abrace a correção de Deus e você crescerá. Rejeite-o e você continuará a dar a volta na montanha até aprender a lição de que precisa para ter um avanço em sua vida. Se eu puder oferecer algum conselho para aqueles que estão nesse lugar de processo, seria esse: renda-se rapidamente à correção de Deus e você se livrará de sofrer a dor. Deus é muito mais paciente do que nós, e Ele sempre persevera em nos ensinar os caminhos dele. Eu havia clamado por fogo
Mas eu não percebi que Deus também usou o fogo para nos libertar de tudo que é contrário à natureza dele. Jacó passou por esse mesmo processo. Deus lutou com ele a noite inteira, tentando trazê-lo para o lugar da rendição, até que finalmente ele tocou o quadril de Jacó, para que ele reconhecesse a fraqueza dele. Jacó se recusou a deixar Deus ir, sabendo que precisava da sua bênção. Algo que está no coração do Pai em relação a nós é que Ele deseja que nós desejemos estar com Ele. No caminho para Emaús, Jesus parecia que ia continuar caminhando, mas somente depois que os discípulos viajantes o convenceram a ficar, ele então abriu seus olhos para reconhecê-lo. Deus quer que nós o desejemos. Sem amor, somos apenas um gongo e um som irritante. Enquanto Jacó lutava com Deus, isso não terminou até que ele tivesse sido transformado e que recebesse uma nova identidade. Deus o rebatizou por nome Israel. Um dos significados é Príncipe de Deus. Em nossos momentos de luta, temos a oportunidade de nos humilhar e aprender o quanto precisamos de Deus. À medida que demonstramos o nosso desejo por ter comunhão com Ele e com a presença dEle, assim como Moisés fez no deserto quando disse que não iria para lugar algum se a presença de Deus não fosse com ele, nós também começamos a construir uma verdadeira amizade com Deus. Somente quando aprendemos a renunciar às escórias e os lixos em nossa vida é que nós descobrimos a verdade de que quando nos rendemos, nós nos tornamos vitoriosos. Uma das visões que Deus me deu durante uma temporada no deserto foi a de um carro sendo colocado em um suporte, como se ele estivesse sendo preparado para um concerto embaixo dele. Eu não gostei muito da aparência dessa visão, mas ela significava que Deus faria alguns ajustes. Depois eu tive outra visão de Deus me convidando para uma caminhada que seria um caminho até o jardim. Mas não era o caminho que eu queria ir, porque eu estava tão focada no que eu queria fazer que caminhar em um jardim parecia um desperdício de tempo. Essas experiências que eu tive foi um tanto desconfortável para mim, porque eu tinha certeza que eu estava sendo punida por alguma coisa. Mas a verdade é que essas visões, Deus viu em meu coração o sim, em resposta ao chamado dele. Eu queria conhecê-lo mais. E para ele me dar esse conhecimento, ele então permitiu que eu andasse por lugares que, embora parecesse algo dolorido, me proporcionou muita clareza. Ele faz isso com frequência. Ele nos leva a um lugar com uma nova perspectiva antes de nós tomarmos um novo terreno. O trato de Deus geralmente é o começo de Deus respondendo às nossas orações e nos dando os desejos do nosso coração, mesmo que não pareça no momento. É o que realmente nós desejaríamos se soubéssemos para onde o processo estaria nos levando. A vida nem sempre é fácil, mas quando você se encontra passando por coisas difíceis, você tem uma escolha.
Você pode sair depois de sobreviver, ou você pode sair apoiado no braço do seu amado. Você pode experimentar as lágrimas e nada mais, ou você pode atravessar o vale das lágrimas e torná-lo um lugar de fontes. Você vai passar de qualquer maneira por esse processo, mas como você responde ao processo é o que determina a sua experiência quando você sai dele. Eu encorajo você a passar algum tempo meditando no Salmo 84. É uma passagem chave para aqueles que estão atravessando o deserto. Diz assim: bem-aventurados aqueles cuja força está em vós, cujos corações estão postos em peregrinação. Em outras palavras, aqueles que disseram: Senhor, Tu és tudo o que eu quero, Você é tudo de que eu preciso. Esses são abençoados e favorecidos, porque encontraram a sua força em Deus e não nas circunstâncias. Aqueles que são determinados em escolher a Deus como o seu único desejo mais elevado e profundo, esses serão felizes. Aonde quer que o caminho o leve, seja por um vale de choro ou por experiências alegres no topo da montanha, você encontrará esperança nele, e essa esperança não o decepcionará. Nós também vemos essa promessa em Isaías 43, que diz: Não temas, porque eu te redimi. Eu te chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando você andar pelo fogo, você não será queimado, nem a chama acenderá em você. Pois eu sou o Senhor, vosso Deus, o Santo de Israel, o vosso Salvador. Deus diz que não importa o que você passe, Ele estará com você. Você não será uma vítima em suas experiências, você será um vencedor. Na sua fraqueza, você descobrirá uma força sobrenatural. A sua fé será testada, mas você sairá como o ouro, purificado. Você vai ficar cada vez mais forte, porque você encontrará a Deus onde quer que você vá. Essas são experiências que irão prepará-lo para o resto da sua vida, porque você saberá pessoalmente quem Deus deseja ser para você. Esse conhecimento experiencial nunca pode ser retirado de você, e você só pode aprender no deserto. José também passou por um longo processo. Ele sonhava estar em uma posição de influência e autoridade sobre seus irmãos, vendo seus irmãos se curvando a ele. Isso não deixou eles felizes. Então eles o emboscaram e o venderam como escravo. Anos se passaram enquanto José sofria, primeiro como escravo e depois como prisioneiro falsamente condenado. Ele foi moldado e treinado enquanto servia a um mestre de escravos. Ele foi testado quanto ao uso do poder quando foi nomeado segundo no comando de Potifar. Ele foi testado também quanto ao seu nível de pureza, quando a esposa de Potifar tentou atraí-lo para um relacionamento ilícito. E ele também foi testado quanto ao seu nível de integridade na prisão. Cada vez que parecia que ele havia atingido o ponto mais baixo possível, ele era levado ainda mais baixo.
Ele poderia ter desistido, ter entrado em desespero, mas ele não fez isso. O Salmo 105, versículo 19, nos diz que até que a palavra do Senhor se cumprisse, José, ele foi testado. Isso o forçou a escolher entre acreditar contra todas as evidências visíveis ou desistir. Ao ser testado, José deixou a promessa de Deus se tornar como ferro em sua alma. A maioria de nós que já passou por um deserto ou está passando por um, pode se identificar com isso. Quando Deus diz uma coisa e as circunstâncias a contradizem, você é testado de muitas maneiras, às vezes quase ao ponto do desespero. É um grande alongamento extremo. Eu olho para trás em meus diários pelo deserto e eu gostaria de poder voltar no tempo para me encorajar a dizer: continue, vai ficar muito bom. Eu gostaria de ter visto o final da história tão claramente como eu vejo agora. Mas eu percebo na releitura do meu diário, nas minhas próprias palavras, percebo que eu encontrei uma intimidade com Deus naqueles momentos tão preciosos que eu não gostaria de ter perdido. Eu aprendi as chaves para superar essas experiências difíceis. Se a minha vida sempre tivesse sido boa o tempo todo, eu não teria encontrado a intimidade com Deus como eu encontrei. Eu encontrei Deus quando ninguém mais me entendia. E eu descobri uma alegria que ninguém jamais poderia tirar de mim. Naquela época, Deus restaurou a minha vontade de cantar. Nem sempre foi assim. Havia momentos em que eu ficava desanimada e, em vez disso, eu chorava. Mas naquela época, eu escrevia diligentemente palavras de incentivo para mim mesma, lembrando-me de que Deus é fiel. Eu decidi cantar de qualquer maneira. Eu era como uma mulher estéril, a mulher descrita em Isaías 54, a quem o profeta instrui a cantar, apesar do fato de ela nunca ter tido um filho. Se uma mulher estéril podia se alegrar simplesmente por causa do que Deus iria fazer, eu também poderia. Se ela poderia aumentar a sua tenda, fortalecer as suas estacas e alongar as suas cordas antes que qualquer descendente fosse visível, eu também poderia. Mas por quê? Porque o próprio Criador era o marido dela e meu também. Ele é o Deus de toda a terra. Ele é poderoso em qualquer situação, mesmo quando a situação parece não mudar. Ele é o nosso melhor amigo, aquele que nos entende completamente e nos ama incondicionalmente.